Líder da oposição pede a Lula demissão do diretor-geral da PF, né? Neila Torraca, tá vendo? Vamos lá. Gilberto Silva cita viagem de André Rodrigues escutada pelo Banco Master ocorrida em um momento em que o banco já era investigado, né? Desce um pouquinho. Realmente é o que eu falei ontem, cara. Eu só não sabia que já tinha investigação sobre o Master, né? Eu sei que ele já estava sendo travado pelo Banco Central, algumas operações do Master já tinham sido travadas. E aí o André Rodrigues vai lá e faz um negócio disso, né? O líder da oposição da Câmara dos Deputados, cabo Gilberto Silva, protocolou nessa quarta um requerimento para que seja sugerida formalmente ao presidente Lula a destituição de André Rodrigues do cargo de diretor político. E não vai acontecer, né? Eles são parça, né? Segundo o parlamentar, a indicação ao petista é fundamentada na necessidade urgente de preservar a integridade das instituições do Estado, né? Desce um pouquinho, aí ele cita, né, que ele foi em 25 de abril de 24 no evento lá em Londres para tomar vinho de milhões de reais e fumar charutinho, né, com custos estimados em 3 milhões de reais, né, que foi pago pelo Daniel Vorcaro. Nessa época, o Master já era alvo de investigação por parte do Banco Central e da PF. Desce um pouquinho mais. Desce mais. Desce mais. E aí tá lá, mostrando que tem o Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, o Benedito Gonçalves, né? O Benedito Gonçalves, se não me engano, foi aquele que deu um abraço no Lula e falou: a gente se fala, ou me telefona, um negócio assim, né? Hugo Mota, Paulo Gonet, Lewandowski, o Vorcaro e advogado Ciro Soares, né? O que é um absurdo, né? O que é um absurdo, né? Próximo. Vai, meu lindo. Vamos lá? PF identifica a tabela de preços para venda de decisões judiciais. Qual o limite? Caramba, de que veículo é esse aí? Jornal da Cidade, que manchete forte, cara. Manchete forte, né? Desce um pouquinho. A PF descobriu um esquema de venda de sentenças do Superior Tribunal de Justiça. A operação envolvia assessores da corte e tinha estrutura de organização internacional. A PF identificou a existência de códigos de saques e tabela de propina utilizados pelos envolvidos. O esquema funcionava com um padrão organizado de fluxo financeiro. Os valores cobrados pelas sentenças variavam. A cobrança ia de 50 mil a 20 milhões, segundo a PF. Cara, eu tô achando isso grande demais para sair nesse portal e não sair em outros lugares. O esquema incluía o uso de uma empresa para a distribuição do dinheiro em espécie aos participantes. A empresa Florais Transportes era utilizada como canal para distribuir os recursos financeiros. A companhia é ligada ao lobista Anderson Gonçalves. O dinheiro era repassado para servidores, operadores financeiros e intermediários que atuavam no esquema. A tabela de propinas estabelecia os valores a serem pagos conforme o tipo de sentença negociada. A estrutura do esquema permitia que as transações fossem realizadas com códigos específicos para saques. A operação funcionava de forma aberta, sem a prudência típica de atividades criminosas. Um atentado contra o Estado Democrático de Direito e a integridade do Judiciário. Eu tô achando estranha essa matéria, tá? Eu tô achando estranha de verdade. Sobe aí um pouquinho. Estamos vivendo graças a... Posso falar? Eu não sei se essa matéria é muito confiável não, tá? Por quê? É uma matéria com uma manchete muito forte. Isso aí, mano, você é louco. Isso aí dá plantão da Globo. Isso aí dá plantão. Isso aí dá Jornal Nacional. Deixa eu ver, ó. Deixa eu jogar aqui pra ver se tem... Porque assim, você viu isso em outro lugar? Eu não vi isso em outro lugar. Mas aqui, ó, consta. Não, mas isso aí... Não, sim, ó. Aqui mas não, cara, isso mesmo. tá muito... Só tá no X e no Facebook. Não, mas tá estranho demais. Porque isso é o tipo de coisa, Luiz, que assim, ó, se estoura, os caras pegam uma planilha, isso aí para plantão da Globo. Descobriram uma tabela que tem aqui o valor de venda de sentença com nome de juiz, quando você é louco. A galera disse que tem na CNN. Não sei. Deixa eu ver se tem na CNN. Coloca assim, coloca, é que você colocou uma matéria muito específica. Coloca assim, tabela de preço, venda de sentença. Aí, ó, olha, ó. Clica nessa da CNN, ó. Verdade, tem que Vamos ser. ver. Tabela de propina, códigos e saques com venda de sentenças no STJ. A investigação da Polícia Federal aponta a cobrança de propina que variava entre 50 mil a 20 milhões de empresas. Tá, desce um pouquinho. Esquema investigado pela PF de venda de sentença tinha estrutura multinacional com divisão de tarefas e tabela de propina. PF apontou um relatório obtido pela CNN que o funcionamento financeiro tá.
O inquérito aponta que parte interessada na decisão judicial pagava valores ao advogado Roberto Zampieri, que atuava como intermediário do esquema. Zampieri repassava parte do dinheiro para a empresa Florais Transportes, ligada ao lobista Anderson Gonçalves. Desce um pouquinho. Acabou. Ah, não, acabou. Aí ela distribuía dinheiro para os servidores, tal, muitas vezes por meio de saques em dinheiro vivo. Zampieri foi assassinado em 23 e seu homicídio desencadeou grande parte do avanço das apurações. Caramba, velho. Eu não lembro desse assassinato. A Polícia Federal identificou valores pagos e movimentados no esquema, incluindo a menção dinheiro do STJ feito por um investigado ou se referir a 500 mil reais. A apuração também apontou uma transferência comprovada de 50 mil relacionada a uma decisão judicial específica, além de um repasse de 400 mil vinculado à negociação de sentença. Há ainda registro de pagamento ao menos 50 mil em propina em um processo do tipo agravo em recurso especial, né? Desce um pouquinho. As negociações envolviam valores ainda mais altos. A PF também identificou repasse de 6,8 milhões ao advogado Zampieri em um processo com pagamentos feitos em momentos estratégicos do julgamento. Em 2021 e 2023, o operador financeiro recebeu mais de 6 milhões da empresa lá dos florais, né? Houve casos em que se discutiu a necessidade de preparar uns 20 milhões para investir lá em cima, indicando possível compra de decisões de maior valor, aponta a PF. Né? Entre 2019 e 2023, Zampieri transferiu 7 milhões para a empresa Florais. Como funcionava a cobrança? As mensagens obtidas dos celulares investigados mostram que o pagamento era condicionado ao que fosse decidido. Na decisão ele paga. E que havia cobranças de valores pendentes após decisões favoráveis, que a palavra orçamento era usada como código para o valor da propina. A PF também destaca que as entregas em dinheiro eram feitas em espécie com uso de senhas intermediários. Aí, ó, a tabela da propina. Ó. Desce um pouquinho. Pelo relatório da Polícia Federal, os valores para venda de sentenças variavam entre 50 e 220 milhões, a depender do caso. Vamos lá. Decisões menores de 50 mil, decisões médias de 400 a 1 milhão, decisões grandes de 6 a 7 milhões, grandes interesses até 20 milhões. Grandes interesses é tipo assim. Você tem um super passivo tributário de centenas de milhões de reais. Beleza, aí... E assim, vamos lá, gente. Todo mundo sabe que isso existe, tá? Todo mundo sabe que isso existe. Todo mundo sabe que isso existe. No relatório parcial, a PF conclui que o dinheiro seguia um fluxo estruturado e repetido, indicando a organização criminosa, tarará, tarará. Desce um pouquinho mais. Aí não tem mais nada demais, tal. É isso. Bom, todo mundo... eu vou te falar... Nos esquemas mais sofisticados, você sempre chega nos peões. E os peões, eles são toscos. O cara fazer a tabelinha e mandar por mensagem, tipo, ó... É coisa de gente tosca, né? É coisa de gente tosca. Então, é foda. Vou falar pra você, velho. Vou falar pra você, cara. É foda, né, cara? Isso dá um desânimo, tá? Isso dá um desânimo, tá? Isso dá um desânimo porque, assim... É muita gente poderosa e anônima que vai se livrar disso e a gente não vai ficar nem sabendo, tá? Meu, você não vai parar de comer farinha láctea nunca, né? Eu vou trocar por Mucilon. Porque o Mucilon, ele não tem lactose. Já pensou em tomar alguma bebida de homem? É Não. tipo, cerveja. Não, vocês querem que eu troque? Não, você vê. Eu quero manter minha pureza, comer farinha láctea, né? Ser saudável. Ela quer que eu tome cerveja. O que você quer minha bebida, Luísa? Fala. Não é bebida de homem. Depois que eu gravei meus conteúdos com o Tadala, a minha heterossexualidade foi violada. Vamos lá? Próximo. Fux diverge do Janin. Janin não. É engraçado que ela acha graça numas coisas, não dá pra entender, velho. Ela rachou, velho, rachou com isso. Fux diverge de Zanin e vota por eleição indireta para o governador do Rio de Janeiro. Você sabe que tá tendo uma polêmica no Rio de Janeiro, né? E a gente tá torcendo muito, né? A gente tá torcendo muito pra que tenha a eleição direta, né? Só que aí o Fux quer que seja eleição indireta com voto secreto ainda. Tipo assim, cara, por que isso, cara? Por que isso, Fux? Né?
Fux afirmou que o caso decorre de uma renúncia do ex-governador Cláudio Castro, né? Por quê? Porque ele tava para ser cassado e renunciou antes. E que, segundo ele, afasta a obrigatoriedade de eleições diretas previstas na legislação eleitoral. Desce aí. O ministro também apontou a falta de legitimidade do diretório estadual do PSD para propor a ação, considerou incabível a reclamação por ausência de aderência com precedentes do STF e no mérito votou pela improcedência do pedido. Até o momento, o placar de julgamento está 1-1 com divergência entre os ministros sobre o modelo de eleição. A análise foi suspensa e será retomada na quinta-feira com o voto do Dino. Também está julgamento, né? Se a ação deve ser feita, né? A indireta, por voto secreto ou aberto, né? E aí o Fux também votaram. Ambos entendem que a norma não se aplica em casos de vacância decorrente de causa eleitoral, mas divergem quanto ao modelo de votação. O relator defende o voto secreto, enquanto Zanin considera constitucional o voto aberto. Que é um absurdo. Por que você vai dar esse poder pros caras? Né? De voto indireto. Por quê? Sabe, nos últimos meses da gestão, pra quê? Pra rolar um grande esquemão? Porque é isso que vai rolar. Não, siga aí, ó. O voto vai ser indireto e vai ser secreto. Ninguém vai ter o ônus de votar em alguém do sistema, vamos chamar assim. Então vamos all-in no sistema, vamos full sistema. A gente tem esses meses aqui, a gente arrebenta. E depois vai ter eleição, no que vem é outro gestor e bola pra frente. Vamos nessa? Você tá facilitando pros caras, a verdade é essa, tá? E eu sei como funciona uma Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, cara, não existe oposição. Tá? Não existe oposição. Bora. Troca de farpas entre Gilmar Mendes e Carmen Lúcia sobre o TSE. Ministro criticou demora do TSE em julgar ações que podem impactar governadores, como ocorreu no Rio de Janeiro. Desce um pouquinho. Vamos lá. Os ministros Gilmar Mendes, né, e Carmen Lúcia trocam farpas. Né? Nos primeiros minutos do julgamento, o ministro criticou o timing do TSE, que condenou o ex-governador Cláudio Castro. Só uma coisa, é um absurdo que tenham notícia sobre isso, tá? Um absurdo que isso tenha tanto holofote. Se a gente quer decisões sensatas, afastada dos calores populares, como é que você pode ter... É quase fofoca, sabe? Tipo assim, olha, o ministro trocou farpa com a ministra. Como é que você pode ter uma corte blindada, sabe, das contaminações dos calores sociais se você tem esse tipo de notícia? É tudo errado, no Brasil é tudo errado, mano. Vamos lá. Nos primeiros minutos do julgamento, o ministro criticou o timing, né, do julgamento que condenou o Cláudio Castro. O processo teve início em 22, a primeira instância, mas só começou a ser julgado pelo TSE em novembro do ano passado e terminou em março, após 2 pedidos de vista, mais tempo análise e recesso do judiciário. Decano afirmou que se o julgamento tivesse ocorrido antes, não havia tantas dúvidas remanescentes em torno dos efeitos da decisão do TSE. E ele está certo, tá? Ele está certo. O TSE foi lerdo nisso. O TSE errou no timing. Tá, como é que se toma uma decisão dessa em ano eleitoral, velho? Como? Eu quero fazer uma consideração à guisa da problematização que marca esse julgamento, que é a questão da sua duração no tempo. Começa em novembro e se estende até os nossos dias, o que de fato acaba por gerar problemas como nós estamos vivendo agora, com todo esse questionamento e essas implicações. Me parece que essa questão é fundamental. Desce aí um pouquinho. Vamos ver o que a Carmen Lúcia respondeu. Ele fala que certamente se o julgamento tivesse ocorrido antes e tivesse havido embargos de declaração, nós não teríamos essas dúvidas que são extremamente relevantes para o delineamento da controvérsia. Né? A presidente do TSE não deixou a crítica sem resposta, aspas dela. A ministra relatora liberou imediatamente, foi colocado um pedido de vista, a vista foi devolvida em uma quinta-feira e eu imediatamente pautei para a primeira sessão subsequente. Uma terça, houve no pedido de vista e de público naquela sessão, ficou combinado que haveria um prazo menor, não de 30 dias, até para evitar a eventual renúncia fosse debilitada nessa conta. Fica parecendo que ficou lá, ficou na gaveta, não se tomou providências, apenas para esclarecer. Não, nem teve troca de farpa, né? Desce um pouquinho aí. Como eu respondi a Vossa Excelência, quando fui questionado, estou com a certidão. O voto não está no plenário para que eu possa liberar a pauta. Em outro momento da decisão, a Alexandre Moraes saiu em defesa da presidente, né? A Carmen Lúcia acelerou o julgamento. Não, eu vou te falar uma coisa, cara. Os ritos do TSE, estando na mesa e todos sabendo como é que funcionam os prazos,
Você como presidente, você pode sim chegar e falar, pessoal, é o seguinte, ó, a gente não pode deixar que isso aqui se estender. Começou em 22, a gente não pode julgar em novembro de 25. Vamos acelerar isso aqui. Isso aqui é importante demais, né? E isso mostra outro problema também, né? Como os prazos, né, das Supremas Cortes, eles são absolutamente irreais, né, com o que o Brasil precisa. Vamos lá, próximo. Fala meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.